Olá, meu nome é Carlos Alberto Ferrari, eu sou engenheiro químico e consultor técnico da Detline, Produtos de Sistema para Limpeza Limitada, que fornece produtos de limpeza, desinfecção e higiene corporal para a Friprando de Jaborá, Santa Catarina. Nesse treinamento de higienização e segurança, vou falar sobre as classes dos produtos químicos perigosos, os produtos que a DET fornece para a Friprando. Também vamos falar sobre os procedimentos de higienização que envolvem limpeza e desinfecção, higienização das mãos. Também vamos falar sobre ferramentas de segurança, EPCs, que são os equipamentos de proteção coletivas, e os EPIs necessários para os procedimentos de limpeza e desinfecção. Então, eu começo falando sobre as classes de produtos químicos perigosos, usados principalmente na fabricação de produtos de limpeza. Nós temos a classe dos corrosivos. Os corrosivos, eles se dividem em corrosivos ácidos e corrosivos cáusticos, aqui se referindo à soda cáustica. Também temos produtos oxidantes. Os produtos oxidantes, eles se caracterizam por liberar oxigênio. Também usamos da classe de produtos inflamáveis, como alguns solventes, álcool, etc. E produtos chamados substâncias perigosas diversas. Aqui se referindo a perigo para o meio ambiente, para a natureza, pois eles podem formar espumas dos rios, esse tipo de dano à natureza, ok? Então, os produtos corrosivos, eles se identificam com este pictograma, onde nós temos uma superfície sendo danificada e uma mão sendo queimada ou machucada pelo produto. Os produtos corrosivos, nós temos que evitar o contato com a pele, os olhos e as mucosas. Para isso, nós devemos utilizar os EPIs adequados e, principalmente, pessoal, nós temos que usá-los corretamente. Os óculos de segurança, eles têm que ser posicionados na frente dos olhos para se evitar respingos. Ele não pode estar na cabeça, atrás na nuca, enfim. Nós temos que usar o nosso EPI da maneira correta para que eles exerçam a função que eles têm que exercer para a segurança no manuseio de produtos químicos perigosos, ok? Nós temos os produtos corrosivos cáusticos que a DET fornece. Um deles é o DET 600 Plus. O DET 600 Plus é um detergente desengordurante alcalino com espuma para limpeza externa de equipamentos e máquinas. Ele é usado a frio ou a quente na remoção de gordura, mesmo carbonizadas, gorduras que tenham sido queimadas, que tenham sofrido algum tipo de elevação da temperatura. Ele é usado com auxílio de gerador de espuma. A dose de uso varia de 1 a 15%. Outro produto cáustico que fornecemos para a Friprando é o DET DLA 7011. O DET DLA 7011 é um detergente desincrustante alcalino sem espuma para limpeza interna de tanques e tubulações, a dita chamada limpeza SIP. Usado a quente, até 80 graus, no tratamento de carretilhas para remover gorduras. A dose de uso varia de 0,5% até 10%. Também fornecemos o DET DLA 7011CE. C identifica que ele tem cloro e E identifica que ele tem espuma. Então é um espuma detergente alcalino clorado para limpeza de pisos, paredes e equipamentos. Também utilizado na Friprando na lavagem de caixas plásticas, pois tem poder bactericida e de alvejamento. É utilizado com gerador de espuma, manualmente ou até por imersão ou molho. A dose de uso varia de 5 a 50%. Temos o Limax 200, esse já para o setor de lavanderia, é um detergente lava-roupas alcalino, é utilizado em sistema automático de lavagem de roupas e a dose de uso varia de 2 a 6 mililitros por quilo de roupa seca. Para a lavanderia também, fornecemos o Limax 420. É um alvejante de roupas à base de cloro ativo. É utilizado em sistema automático de lavagem de roupas e a dose de uso varia de 3 a 8 mililitros por quilo de roupa seca. Já produtos corrosivos ácidos, fornecemos o DET 800. Um detergente também lhe forma espuma, é um espuma detergente ácido
Para limpeza de superfícies metálicas como inox e alumínio, é utilizado com geradores de espumas ou manualmente com auxílio de pulverizadores. A dose de uso varia de 2 a 4%. Fornecemos o DET 7891, esse para o tratamento de carretilha, um detergente ácido para o tratamento de carretilhas e ganchos. É usado a frio para decapagem e remoção de ferrugem de ganchos e carretilhas. A dose de uso varia de 5 a 15%. Oxidantes é outra classe de produtos químicos também utilizadas na fabricação de produtos de limpeza. Os oxidantes, eles são identificados com esse pictograma, onde reparamos que tem a letra O, de oxigênios, como eu comentei, eles liberam oxigênio, e o oxigênio ele pode fomentar, ele pode aumentar o fogo, por isso a chama aqui em cima da letra O. Os produtos oxidantes, nós temos que ter cuidado, pois eles podem incendiar materiais combustíveis, como papel, madeira, solventes e óleos. E nós temos que evitar a mistura com outros produtos, principalmente produtos inflamáveis. Nos treinamentos de combate a incêndio, a gente vê que são necessários 3 elementos para se originar um incêndio. Nós temos que ter o combustível, o que vai queimar, nós temos que ter o ar presente com o oxigênio e nós temos que ter uma faísca, uma fonte de calor, para dar início a essa reação. Se nós colocarmos um produto oxidante que fornece oxigênio e um produto inflamável que queima, só falta uma faísca para gerarmos um incêndio. Então, não podemos trabalhar com essas duas classes de produtos juntos, não podemos misturar e também não podemos deixar junto no almoxarifado, no estoque. Não podemos colocar uma bombona de um produto oxidante em cima de uma bombona de produto inflamável. O incêndio é iminente, só falta uma faísca, só falta uma fonte de calor para gerarmos um incêndio, ok? Então nós fornecemos para a Friprando, nessa classe de produtos, o DET 7224. O DET 7224 é um desinfetante da indústria alimentícia à base de ácido peracético com 15%. O ácido peracético é o mesmo ácido que tem no vinagre, por isso que ele tem esse cheiro pungente, esse cheiro forte de vinagre. É usado em sistema SIP ou com pulverização nas superfícies. A dose mínima de uso é de 1 para 1000. Outra classe de produtos usada na fabricação de produtos de limpeza são os inflamáveis, que são solventes, álcool, etc. Nós temos que manter longe de fontes de calor ou de faíscas e evitar contato com outras classes de produtos oxidantes, tendo o risco de incêndio, como eu falei. Para se gerar um incêndio, nós precisamos de ter combustível, oxigênio e uma fonte de calor. Se juntarmos produtos oxidantes com produtos inflamáveis, para se gerar o incêndio só está faltando a faísca. Ok, pessoal? Então, nessa classe de produtos inflamáveis, fornecemos para a Friprando o Unihand Algex 70%. Este é um álcool em gel, 70% para desinfecção das mãos. Ele pode ser fornecido à forma de gel ou em líquido. Ele é usado puro com auxílio de saboneteiras. Frisando aqui, pessoal, que o Unihand Algex 70, ele não tem poder de limpeza para as mãos. As mãos têm que ser lavadas antes com sabonete, enxaguadas e depois usar o Unihand Algex 70. Não adianta nós usarmos o Unihand Algex 70% com as mãos sujas. Elas têm que estar limpas para depois serem desinfetadas. Uma classe também de produtos que nós temos são os produtos irritantes. Eles são identificados com o ponto de interrogação. Produtos saneantes não corrosivos ou produtos de limpeza que não são corrosivos, não são oxidantes, não são inflamáveis, enfim, não têm grandes perigos, podem ser considerados irritantes para a pele, para os olhos ou para as mucosas. Isso depende da sensibilidade de cada pessoa e da frequência de uso. O que eu quero falar com isso? Se nós tivermos um colaborador, um funcionário, trabalhando com detergente neutro, por exemplo, o nosso DET DLL 1105. Ele é um detergente neutro, de uso geral para lavagem de utensílios, equipamentos de produção, é usado manualmente com auxílio de buchas, fibras de limpeza e escovas. A dose de uso varia de 2 a 10%.
É um detergente totalmente neutro, como ele é similar aos detergentes neutros domésticos de cozinha. Se um colaborador começa a trabalhar com ele às 8 horas da manhã, lavando utensílios de produção, ou até mesmo louças, e for trabalhar o dia inteiro, vai chegar à noite, se esse trabalhador, se esse colaborador estiver trabalhando com esse produto sem luvas, por ser um detergente, ele vai remover gorduras e vai remover também a oleosidade natural da pele desse colaborador. A pele vai ficar ressecada, vai formar rachaduras e muito dificilmente essa pessoa vai conseguir trabalhar no dia seguinte. Então foi o produto que atacou a pele da pessoa? Não, foi o tempo que a pele ficou exposta ao produto que acabou dando o efeito de ressecamento da pele. Então, para se evitar isso, mais uma vez a gente fala, o uso de EPI é muito importante, porque sempre depende da pessoa, da sensibilidade da pessoa e do tempo que essa pessoa fica em contato com produtos químicos, mesmo que sejam neutros, mesmo que sejam produtos inofensivos, ok? Outro produto que fornecemos nessa classe de produtos neutros é o Limax 100, é um produto para lavanderia, um detergente lava-roupas neutro, é usado em sistema automático de lavagem de roupas e a dose de uso varia de 2 a 6 mililitros por quilo de roupa seca. Também fornecemos o Limax 530. O Limax 530 ele funciona ele tem a função de neutralizador de resíduos da alcalinidade colocada pelo Limax 200 e alvejante clorado adicionada com o Limax 420 que a gente viu anteriormente. Então ele neutraliza os resíduos desses dois produtos. É usado em sistema automático de lavagem de roupas e a dose de uso varia de 3 a 7 mililitros por quilo de roupa seca. Também fornecemos o DET DLL 1153. Esse é um detergente desengordurante amoniacal para limpeza geral de pisos, utensílios, equipamentos industriais, usado também no escritório, em banheiros e vestiários. É usado manualmente com auxílio de escovas, mops e fibras de limpeza. A dose de uso varia de 2 a 10%. Também fornecemos o DET DLL 2011 Floral. Esse é um desinfetante de uso geral perfumado, é usado em superfícies de escritórios, banheiros e vestiários como limpador perfumado. A dose de uso varia de 1 a 25%. O Clique BR Amaciante Blue. Esse é um amaciante de roupas usado também na lavanderia, um amaciante de roupa perfumado, amacia e perfuma as roupas e impede a formação de eletrostática durante a secagem. O DET 7991 é um óleo protetivo para ganchos e carretilhas. Ele protege as carretilhas contra a ferrugem e atua como lubrificante de gancho das carretilhas. É usado puro no tratamento de carretilhas. O DET DLA 2012, este é um desinfetante para a indústria alimentícia à base de quaternários de amônio. Ele é usado em superfície geral, usado no pé dilúvio e também no rodolúvio. A dose mínima de uso do DET DLA 2012 é de 1 para 200, ou 0,5%. E por último, dos produtos que nós fornecemos para a Friprando, nós temos o Unihand Acept RG, um sabonete bactericida à base de triclosan, em forma líquida ou em espuma, e é usado puro com auxílio de saboneteiras. Ok, pessoal? Algumas incompatibilidades químicas que a gente tem que comentar que não podem, são classes de produtos químicos que não podem ser misturados, pois podem acontecer algum tipo de problema. A primeira, não podemos misturar produtos corrosivos ácidos com produtos corrosivos cáusticos. A reação é muito violenta, é uma reação exotérmica e pode até explodir queimando o rosto, queimando o operador. Ácidos e produtos clorados, também não podemos misturar esses dois tipos de produtos, pois a liberação do cloro é muito violenta, é muito rápida, e o cloro a gente sabe que é um produto que é prejudicial às vias respiratórias. O mesmo acontece misturando produtos amoniacais e produtos clorados.
Esta reação gera cloraminas, e as cloraminas são prejudiciais às vias respiratórias, podendo provocar até o óbito da pessoa, dependendo da ventilação do local. Produtos corrosivos e produtos oxidantes também geram uma reação violenta e explosiva, podendo causar queimaduras no operador. E produtos inflamáveis e oxidantes, como a gente já comentou, eles podem gerar um incêndio, faltando para isso somente uma faísca. Apresentados os produtos fornecidos para Friprando, vamos falar agora sobre os procedimentos de higienização da superfície. Higienização é a ação de tornar limpo, de maneira cuidadosa e completa, com o objetivo de retornar ao aspecto original. Resumindo, é tornar novo de novo. Uma camisa, pessoal, um carro, um equipamento, um piso, depois de muito bem higienizado, ele tem que nos parecer novo de novo, pois higienizar é dividido em duas operações. Primeiro a limpeza e depois a desinfecção. A limpeza é a remoção de sujeira da superfície, é a remoção de sujeira, de mancha, de incrustações, enfim, é remover tudo que é estranho àquela superfície. Isto é, voltar a ser nova de novo. Ok? Então nós temos essa a ideia de limpeza, é tornar novo de novo. É claro que nós temos que levar em consideração o uso, o desgaste do tempo, mas depois de bem higienizado, uma superfície, que nem eu falei, uma roupa, um carro, um equipamento, um piso, tem que nos parecer novo de novo. Se não, isso não acontecer, é porque não foi muito bem higienizado. A higienização, então, ela é composta de duas operações: a limpeza, que é a remoção de sujeira das superfícies, e a desinfecção, que é a eliminação de micro-organismos. Parece óbvio que não podemos pensar em eliminação de micro-organismos em ambiente e em superfícies sujas. Então, necessariamente, a higienização ela começa com os procedimentos de limpeza e termina com os procedimentos de desinfecção. Começamos com a limpeza da superfície. Para isso, nós precisamos de água. Sem água, ninguém lava roupa. Sem água, não há ninguém lava carro, ninguém lava louça, ninguém lava a fábrica. Só que essa água, pessoal, para os procedimentos de limpeza, ela tem que ser uma água de muito boa qualidade. Pode ser água tratada, pode ser água de reuso, porém, ela não pode ter cheiro, ela não pode estar turva, ela não pode ter nada em suspensão. Enfim, ela tem que ser uma água de muito boa qualidade para podermos ter procedimentos de limpeza também de qualidade. Então, qualquer alteração na água, no aspecto da água, no cheiro, na cor, deve ser informado para o pessoal da qualidade para que aqueles procedimentos de limpeza sejam revistos, pois a água não está nas condições ideais. Então, para procedimento de limpeza, nós temos que ter água de qualidade. Os objetivos da limpeza, como a Friprando é uma indústria de alimentos, o principal objetivo que nós temos para procedimentos de limpeza é a remoção do substrato ou dos alimentos que favorecem o desenvolvimento de micro-organismos. Também nós temos que manter, conservar e aumentar a eficiência de equipamentos e instalações. Sabemos que equipamentos sujos, eles não funcionam direito, eles não têm uma eficiência boa. Eles podem gripar, eles não trabalham, enfim. Nós temos que manter, conservar e aumentar a eficiência de equipamentos. E também melhorar o aspecto visual do ambiente, da roupa ou do equipamento. Definimos limpeza como sendo uma operação que consiste na aplicação de um detergente a uma certa temperatura, durante o tempo necessário para dissolver ou amolecer os resíduos, de modo que uma ação mecânica, desfrega, escovação, etc., possam removê-los com facilidade de uma superfície. É essa a função de um detergente num procedimento de limpeza. É facilitar a remoção das sujidades das superfícies através, com a ajuda da temperatura, com a ajuda do tempo e finalizando com a ação mecânica. Então, a função do detergente no procedimento de limpeza é facilitar a remoção de sujidades, incrustações e manchas. Esses 4 elementos, detergente, o tempo, a temperatura e a ação mecânica,
sempre estarão presentes em um procedimento de limpeza. Vamos ver esses 4 elementos um pouquinho mais a fundo. Nós temos então que o detergente, ele é responsável pela ação química de um procedimento de limpeza. Isto é, ele reage com a sujidade, ele interage ele se combina com a sujeira, facilitando a remoção dessa sujidade, dessas incrustações das paredes, dos equipamentos, das superfícies, enfim. E nós precisamos ter uma quantidade suficiente do produto químico para a remoção completa das sujidades e não pode ter residual. Residual, pessoal, é sobra, não podemos ter desperdício. Então nós temos uma quantidade exata para remover tudo sem sobrar produto. Temos a temperatura. A temperatura, ela é responsável pela ação física num procedimento de limpeza. Além de acelerar a ação química feita pelo detergente, a temperatura ela ajuda a dissolver principalmente gorduras e a facilitar a remoção destas gorduras. É fácil perceber que para lavar a louça num dia de verão, uma louça de churrasco, um detergente comum, um detergente de pia neutro, dá conta do recado. Já com a diminuição da temperatura da água da torneira para o inverno, essa limpeza, essa lavagem de louça tem que ser feita com água quente. O detergente já não dá mais conta de fazer a limpeza completa. Por isso nós precisamos da temperatura. Então, a temperatura, além de acelerar a ação química feita pelo detergente, ela também facilita a remoção de sujidades orgânicas ou de gordura. Nós temos também o tempo. O tempo é que a solução detergente fica em contato com as sujidades para realizar a ação química de facilitar a remoção. Aqui que entra a importância de alguns detergentes formarem espuma, de serem usados com o gerador de espuma. A espuma, quando é colocada na parede, ela aumenta o tempo de contato, dando tempo para toda a ação química do detergente acontecer. Se não tivesse a espuma, a solução bateria na parede, escorreria e a ralo abaixo. Não deu tempo da ação química do detergente acontecer para facilitar a remoção. Eu sempre comento que, principalmente, pessoal, mulheres que usam shampoo, tem cabelo comprido, shampoo, compram um shampoo muitas vezes caros e acabam não aproveitando tudo. Por quê? Porque lavam o cabelo embaixo do chuveiro, passa o shampoo embaixo do chuveiro. Não dá tempo do shampoo fazer toda a funcionalidade, desenvolver todas as propriedades dele. Simplesmente passa o shampoo e já na sequência já está enxaguando. Quer dizer, não deu tempo do shampoo agir. Aqui nos procedimentos de limpeza é a mesma coisa. Nós temos que dar tempo da ação química a acontecer, seja 1, 2, 3, 4, 5 minutos. Aí depende da consistência da espuma, depende do tempo que nós temos, depende das sujidades. Mas nós temos que dar esse tempo. E por último, temos a ação mecânica. É responsável por remover os resíduos, as incrustações, as manchas da superfície. A ação mecânica ela pode se dar por esfregação, por escovação, raspagem, passagem de água pelo sistema CIP ou um jato de pressão com lava-jato. É toda e qualquer ação mecânica realizada nas superfícies para a remoção das sujidades. Dizemos também que o detergente, a temperatura, o tempo e a ação mecânica, eles se completam e se complementam dentro de um ciclo, chamado ciclo de Sinner. Então, a falta de um deles num procedimento de limpeza faz com que os outros 3 tenham que compensar esta falta. Por exemplo, se me faltar ação térmica, eu não tenho temperatura, por exemplo, num procedimento de limpeza, então a ação química, a ação mecânica e o tempo vão ter que se espichar para completar o ciclo, para cobrir este espaço aqui. Por isso que a gente fala que esses 4 elementos se completam e se complementam dentro de um procedimento de limpeza. Ok? Tem um exemplo para melhor explicar essa situação. Eu tenho aqui um círculo de Sinner que representa um determinado procedimento de limpeza. Eu tenho aqui representado nesse círculo de Sinner um determinado procedimento de limpeza, onde nós temos a temperatura a 60 graus centígrados, eu tenho tempo de contato de 8 minutos, a concentração
do detergente de 1 grama por litro, está representada a ação mecânica aqui por uma escova. Se no determinado dia der, por exemplo, um problema na caldeira e eu tenho a temperatura da água a 55 graus, se eu mantiver o tempo de contato de 8 minutos e a ação mecânica de uma escova, para compensar essa diminuição na temperatura, eu vou ter que aumentar a concentração de detergente para ter o mesmo resultado que eu tinha nessa configuração aqui. Um outro exemplo, se eu mudar ainda mais as condições, isto é, eu coloco só 4 minutos de tempo de contato. Eu diminuo ainda mais a temperatura para 50 graus. E aqui eu dou meia escova de ação mecânica, isto é, pode ter faltado pessoal, eu não tenho tanta mão de obra nesse dia, eu vou ter que usar só meia escova. Para compensar essa diminuição na esfrega, essa diminuição da temperatura e essa diminuição no tempo de contato, eu vou ter que compensar com o aumento do produto de limpeza, do detergente, ok? Porque eles se completam e se complementam dentro de um círculo, ok? Da mesma maneira, se eu, nesse procedimento aqui inicial, eu aumentar o tempo de contato, eu boto 10 minutos de tempo de contato, eu aumento a temperatura para 80 graus e eu coloco mais esfrega no final, mais 2 escovas no final, eu posso diminuir e bastante a quantidade de produto a colocar, a ação química. Mas eu não posso remover a ação química, eu posso diminuir a concentração, mas eu tenho que ter sempre uma quantidade mínima que possa reagir com as sujidades para facilitar a remoção. Também temos que considerar esse equilíbrio em um procedimento de limpeza. Enquanto o pessoal do financeiro, de compras, o foco é o custo de um procedimento de limpeza e o foco do pessoal da qualidade é a eficiência desse procedimento de limpeza, se realmente ele está cumprindo a função de deixar a fábrica, a planta limpa em condições de operar, o pessoal da segurança está preocupado, o foco é com a equipe de higienização, que não vai sofrer queimadura, que não vai se intoxicar com o produto utilizado. E o pessoal do ambiente, aqui o pessoal da Lagoa de Tratamento de Efluentes, está preocupado com o que está recebendo, quais são as sobras, quais são o resto dos procedimentos de limpeza, quais são os efluentes que vão se carregar lá na lagoa. O que mantém isso em equilíbrio, o custo, a eficiência, a segurança e o ambiente é a diluição de uso. A diluição de uso ela tem que ser respeitada, ela tem que ser sempre cumprida. Uma vez determinada, ela tem que ser respeitada. Okay? Se antes eu falei que aumentando a concentração, isto é, diminuindo a diluição, aumentando a concentração, o procedimento ele pode ser mais rápido, ele pode levar menos tempo, ele pode ser mais fácil, exige menos esfrega. Isso também, aumento da concentração vai provocar o aumento de custo. A eficiência não vai aumentar, porque uma superfície, uma vez limpa, ela não fica mais limpa, ok? Então, a eficiência se mantém com o aumento da concentração. A diminuição da segurança pode ocorrer algum tipo de intoxicação, o produto ficar muito concentrado e ocorrer algum tipo de acidente. E também vai dar problema lá na estação de tratamento, porque vai sobrar produto, esse produto vai todo para a estação de tratamento, onde vai ter que ser todo ele neutralizado e tratado. Então, a diluição de uso sempre tem que ser respeitada, ok? Nós temos que a diluição de uso, tem 2 maneiras de nos expressar. Uma é essa, 1:20, onde diz que eu tenho uma parte de produto em 20 partes de solução, ou seja, é uma parte de produto, 19 de água, fazendo 20 partes de solução. É o mesmo que dizer que a concentração está a 5%. 5% me diz que eu tenho 5 partes de produto e 100 partes de solução, ou 5 partes de produto e 95 partes de água, fazendo 100 partes, ok? Para garantir que a diluição de uso é sempre bem feita e com segurança, o ideal é montar central de diluição. Central de diluição é composta por diluidores automáticos, que podem ser vários, 1, 2, 3, 4, 5, quantos forem os produtos. Isso me garante que a solução
estará sempre com a mesma diluição, com a mesma concentração e com segurança. Um diluidor funciona da seguinte maneira: aqui, por essa entrada, entra a água, por essa aqui entra o produto. O que equipamento ele faz a diluição, ele faz a mistura e sai por aqui a solução já pronta na dose certa, na diluição correta. Cada diluidor deve estar devidamente identificado com o nome do produto, a descrição do produto, aonde vai ser utilizado esse produto, no caso desse exemplo, para limpeza de pisos e equipamentos, a diluição que está sendo usada, a 2%, se o produto identificado, se o produto é corrosivo ou não, e o EPI necessário para a utilização desse produto. A utilização de centrais de diluição garante segurança e, principalmente, a diluição de usos ficar constante. Pois, na diluição manual de produtos, sempre adicione o produto na água e nunca a água no produto. Isso por dois motivos. Primeiro motivo, que produtos cáusticos, produtos à base de soda cáustica, quando dissolvidos em água, eles esquentam, eles aquecem e largam vapores, dependendo da quantidade a ser diluída e a quantidade, a periodicidade, a quantidade de vezes que isso é feito num dia, esses vapores, ao final de um ano, podem dar algum tipo de prejuízo ao operador. O segundo motivo é produtos que fazem espuma, se colocados no balde ou no gerador de espuma e depois adiciona-se a água por cima, ele imediatamente começa a formar espuma, a espuma vai transbordar e o operador vai parar de colocar água. Certamente a diluição não estará correta, a concentração estará muito superior do que deveria estar. Isso vai gerar o quê? Vai gerar um aumento de custo, vai gerar uma diminuição da segurança e vai aumentar a questão da lagoa de tratamento, onde muito produto vai para lá, muito produto residual que vai sobrar. Então, por esses dois motivos, a central de diluição também é importante. E mais, na tentativa equivocada, muitas vezes na boa intenção de turbinar uma solução de limpeza, misturam-se produtos de classes diferentes. Nós temos dois produtos que trabalham bem, por ingenuidade ou por não ter conhecimento, as pessoas costumam misturar produtos para melhorar o desempenho. Geralmente, um anula o outro e os dois ficam sem ação nenhuma. E pior, esse tipo de procedimento pode ser fatal. Pode causar uma explosão, pode causar um incêndio, enfim. Misturar produtos não se deve fazer. Misturar produtos deixa para nós que somos fabricantes de produtos de limpeza. Para finalizar essa parte de limpeza, aqui eu tenho um diagrama dos tipos de procedimentos de limpeza que são realizados conforme o pH da solução. pH é um índice químico que nos que nos informa se uma solução ela é alcalina ou se ela é ácida. O pH ele varia de 0 a 14, sendo 7, pH 7, o pH da água pura, pH neutro. Se nessa água de pH neutro eu colocar uma substância ácida, por exemplo, vinagre, esse pH vai diminuir, ele pode chegar até 0, e essa solução vai se tornar uma solução ácida. Se nesta água com pH 7 eu colocar alguma coisa alcalina, alguma coisa cáustica, o pH vai aumentar e essa solução é dita solução alcalina. Pois bem, na Friprando, se eu estiver trabalhando com o DET 800, eu estarei trabalhando com um pH ácido, com um pH próximo de 0. Eu estarei fazendo uma limpeza de equipamento de inox, uma limpeza de piso, uma incrustação, ou se eu estiver trabalhando com o DET 7891, eu estarei fazendo um tratamento ácido de carretilha. Se eu estou trabalhando com um pH neutro, estou trabalhando com o DET DLL 1105, que é um detergente neutro, estarei fazendo uma lavagem de louça, uma lavagem de equipamento, uma lavagem de piso, de veículos, uma lavagem de mãos. Agora, se eu estiver com um pH um pouco alcalino, trabalhando com o DET DLL 1153, que é considerado um produto desengordurante, estarei trabalhando para limpeza de equipamento,
de piso, de veículos, mãos, de botas, na limpeza de sanitários, banheiros ou vestiários, onde eu tenho uma certa quantidade já de sujidades orgânicas ou gorduras. Já se eu estiver trabalhando com o DET 600 Plus, com o DET DLA 7011 ou com o DET DLA 7011 CE, estarei fazendo uma limpeza de piso, de tubulação, de equipamentos com alto índice de gorduras. Feita a limpeza da planta, a limpeza da fábrica, vamos começar com os procedimentos de desinfecção. Desinfecção é a redução através de agentes químicos, desinfetantes, etc., ou métodos físicos, no caso, temperatura, pressão, radiação, que também são métodos físicos. Por exemplo, pessoal, por que depois de se lavar a roupa se passa ferro quente a roupa? Para desinfetar, para eliminar micro-organismos da roupa. Roupas que não foram passadas a ferro, depois de um tempo, ela pode começar a cheirar mal, a ter cheiro ruim. Então, desinfecção é a redução através de agentes químicos ou métodos físicos do número de micro-organismos do ambiente ou da superfície, até um nível que não comprometa a segurança do alimento e o seu estado próprio para consumo. Podemos dividir os micro-organismos existentes numa indústria de alimentos em dois grandes grupos. Os micro-organismos deteriorantes são micro-organismos que afetam a qualidade, diminuem a vida útil, diminuem a validade do produto, eles afetam a pureza, as características organolépticas, como gosto, sabor, cor, aparência do produto final. E também temos os micro-organismos patogênicos. Micro-organismos patogênicos é que eles podem colocar em risco a saúde do consumidor. Eles não atacam o produto final, o produto fabricado, mas eles podem prejudicar quem for consumir esse alimento. Então, nós temos os deteriorantes, que atacam o produto fabricado, e os patogênicos, que podem prejudicar quem for consumir esse alimento contaminado com esse tipo de micro-organismo. Os desinfetantes da indústria alimentícia não podem fazer distinção entre um e outro. Temos que eliminar todos. Para isso, a DET fornece para a Friprando o DET 7224, um desinfetante para a indústria alimentar à base de ácido peracético com 15%. Ele pode ser usado em sistema SIP ou em pulverização na superfície. A dose mínima de uso é de 1 para 1000, ou 0,1%. Também fornecemos o DET DLA 2012, um desinfetante para a indústria alimentícia à base de quaternário de amônio. Ele pode ser usado em superfície em geral, em pé dilúvio e rodolúvio. A dose mínima de uso é de 1 para 200. Não basta termos a nossa fábrica limpa e desinfetada. Temos que manter nossas mãos também limpa e desinfetada para não perdermos todo o trabalho. Para isso, a DET fornece para a Friprando Unihand Acept RG, um sabonete bactericida à base de triclosan, em forma líquida ou de espuma. Ele é usado puro ou com auxílio de saboneteiras. Também fornecemos o Unihand Algex 70%, um álcool em forma de gel ou em forma líquida para a desinfecção das mãos. Também é usado puro com auxílio de saboneteiras. Lembrando novamente que o Unihand Algex 70%, o álcool em gel, ele não tem poder para limpar as mãos. As mãos devem ser previamente limpas para depois ser desinfetada com o Unihand Algex 70. Também, pessoal, não basta passar o sabonete pelas mãos e logo enxaguar e julgar que as mãos estejam devidamente desinfetadas. Tem um procedimento que deve ser seguido. Todas as etapas devem ser seguidas para garantirmos que as mãos realmente estão limpas e desinfetadas. Esse procedimento, primeiramente, nós temos que umedecer as mãos com um pouco de água, depois aplicar sabonete líquido bactericida. Uma acionada na saboneteira é o suficiente para uma lavagem de mãos e depois começa a esfrega das mãos. Primeiro começamos esfregando as palmas, depois o dorso e o antebraço. Depois entrelaçamos a palma da mão no dorso da outra mão, entrelaçando os dedos, troca-se as mãos de posição. Os polegares, a ponta dos dedos deve ser esfregada na palma de uma mão, esfregada na palma da outra mão. Os dedos na parte externa, os punhos
Depois devemos enxaguar com água limpa e secar com papel toalha. Após isso, devemos aplicar, se não for um sabonete bactericida, devemos aplicar o álcool em gel. E o álcool em gel, ele tem que secar naturalmente, ok? Vamos falar agora sobre ferramentas de segurança. A principal dela, e uma delas, é a FISPQ, é a Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico. Nós aqui, como fornecedores de produtos químicos, fornecemos todas as informações necessárias para o uso e manuseio do produto com segurança. Essa ficha de segurança de produtos químicos, ela tem que estar à mão dos operadores. Quando surgir qualquer dúvida em respeito à segurança, essa ficha de segurança tem que estar à mão, tem que estar disponível para essas dúvidas serem resolvidas. Também temos a FDS, que é a ficha com dados de segurança, também tem a mesma função, a função de passar informações de segurança no uso e manuseio de produtos químicos. Também temos o rótulo. Também no rótulo tem todas as informações necessárias para o uso correto, para o uso seguro de todos os nossos produtos. Mas a pessoa pode dizer, o operador, mas eu nem vejo o rótulo. Eu recebo já a solução no balde, ou eu recebo já a solução no gerador de espuma, eu não tenho contato com o rótulo. Então, essas informações devem ser passadas, todas elas, para o operador. Quem deve fazer isso, ou o controle de qualidade, ou o pessoal da segurança do trabalho, devem passar todas as informações contidas no rótulo para quem vai trabalhar com um determinado produto, ok? Então nós temos também os EPCs, que são os equipamentos de proteção coletiva. Eles são regidos pela NR6 do Ministério do Trabalho. Equipamentos de proteção coletiva envolve chuveiro de emergência, lava-óleos, faixa de segurança, sinalizadores, as placas de sinalização de uso obrigatório de EPI em determinados setores, os EPIs, que são os equipamentos de proteção individual, também regidos pela NR6. E uma coisa, pessoal, o Ministério do Trabalho, a NR6, obriga o empregador a fornecer todo o EPI necessário e adequado para as suas funções. Porém, a NR6 também obriga que o colaborador ou o funcionário use o EPI corretamente e conserve seu EPI. Não adianta só receber o EPI e deixar ele no armário ou deixar ele perdido. Todo colaborador é responsável pelo EPI que recebeu. É responsável e é obrigado a usar ele e usar ele corretamente. Os EPIs são todos equipamentos, capacete, luvas, botas, protetores de ouvido, enfim. Os principais equipamentos de proteção individual utilizados nos procedimentos de limpeza são os óculos de segurança, que protegem os olhos de respingos químicos, o protetor facial, que além dos olhos também protege a face do operador contra possíveis respingos de produtos químicos, a máscara respiratória, geralmente nos procedimentos de limpeza forma-se uma névoa devido ao uso de água com pressão. Essa névoa geralmente é contida por essas máscaras tipo concha, mas no caso de haver má ventilação e o uso de produtos clorados que podem liberar cloro, a máscara com filtros de carvão também pode ser necessária. Outro EPI indispensável são as luvas. As luvas, elas não podem ser, elas têm que ser compatíveis com os tipos de produto que está sendo usado, não pode ser atacado por esse produto. E também elas não podem estar danificadas, elas não podem estar furadas ou rasgadas. Também temos a proteção dos pés. Como é um ambiente com bastante água, a proteção das botas, elas têm que ser impermeáveis, têm que ser botas de borracha. Também a proteção do tronco é importante com o uso de avental de segurança. Algumas empresas usam esse tipo de macacão, onde nós temos a proteção da cabeça contra possíveis pingos, possíveis gotas que possam cair na cabeça do operador. Finalizando o nosso treinamento, algumas dicas de segurança. Use seu EPI sempre e de maneira correta.
Nunca utilize produtos químicos com dúvidas. Se surgiu a dúvida, para-se e vamos resolver, vamos elucidá-la antes de continuar. Nunca misture produtos químicos. Sempre use o EPI e de maneira correta. Sempre siga as instruções do rótulo. Então, pessoal, se ficou alguma dúvida do que foi falado nesse treinamento, ou se existir alguma dúvida no uso, no manuseio dos produtos da Deadline, eu terei prazer em responder. Este é o meu contato com e-mail e o WhatsApp. Também o contato do Fabiano Cortellini, que presta assistência para a Freeplano. Também ele pode resolver, como nós falamos, não podemos trabalhar com dúvidas. As dúvidas elas têm que ser esclarecidas para termos segurança no nosso dia a dia. Agradeço a oportunidade, obrigado e até um próximo treinamento.